Que Deus te abençoe ricamente a sua vida, meu irmão. Nossa série Ore como Jesus. Hoje o tema é a ferida do Pai. Então que Deus venha neste momento nos dar a sabedoria, o entendimento o discernimento desta palavra. Olha só, a palavra na palavra final no Antigo Testamento, sobre João Batista, ele converte o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha castigue a terra com maldição. Malaquias 4:6. Então tentamos pensar nas pessoas com variedade de categoria, gênero, raça, faixa de renda, educação, nacionalidade, partido político, estado civil, assim por diante. Deus tende a pensar nas pessoas como Deus pensa. Deus tenta pensar nas pessoas de duas categorias: aquelas que são amaldiçoadas e aquelas que são abençoadas. Para Deus só existe duas categorias: os abençoados e os amaldiçoados. Para nós hoje, nessa cultura deste mundo nosso, pelo IBGE, por tantas outras coisas, a população é dividida em várias categorias, várias subclasses, né? O que causa mais maldição são os pais. Afinal, a palavra final de Deus foi que a família e as nações são amaldiçoadas por gerações. Porque o Senhor Deus, ele diz: olha, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoam, até aí várias gerações em diante, pois não têm um coração para os seus filhos, o que, por sua vez, que os filhos não têm um coração para os seus pais. A razão por muitas familiares estão, às vezes, desmoronando junto à igreja, nações constituídas sob a unidade da família, é porque uma casa dividida cai exatamente porque Jesus pedisse. Uma casa com dois reinos não existe dois senhores. Então a casa não pode, o reino, a casa ali não pode ser dividida. Como temos três tipos de pais, as pessoas podem ter três diferentes tipos de feridas do pai. Uma ferida do pai é simplesmente um machucado do não curado, de um pai da carne, do osso, de um pai espiritual ou de uma figura paterna. Essas categorias não são mutuamente excludentes. Alguém pode ter múltiplas feridas de pai, de múltiplos tipos de pai, já que nenhum pai é perfeito, a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos fadados de ter um grau de dor, desapontamentos, porque maldito é um homem que confia no homem. Às vezes nós vamos ter momentos de desapontamentos, momentos de tristeza, de entristecer com um ser humano. Nenhum pai é perfeito. Nós estamos fardados por ter algum tipo de dor, desapontamento. E mais uma dessas áreas, por um momento, pense sobre o homem ou as mulheres mais influentes da sua vida. Eles parecem grandes na presença ou na ausência. Pergunte a si mesmo, como ele ou como ela. Pergunte. Você vai ver que eles vão ter desapontamento na vida deles. Aceitar o fato que os pais influenciam na nossa vida. Não importa que tipo de pai que eles sejam, crucial o entendimento como nós nos comunicamos com o nosso Pai Celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso. Como nós relacionamos com Ele, com aquelas pessoas da nossa volta. Quando nós lidamos com as falhas dos nossos relacionamentos, com os nossos pais terrenos, nós gostamos da nossa vida inteira tentando evitar cometer os mesmos erros em nossos relacionamentos. Mas, no processo, tomamos nós tão fixados nos problemas que repetimos ao invés de encontrar a cura para eles em oração. Devemos interceder, devemos orar pelos nossos familiares. A ferida do pai explica vários entendimentos errados sobre Deus, o Pai Todo-Poderoso. Na medida que cada um, ou uma projeção, ou uma rejeição de um homem sobre o Pai, que está no céu, este pensamento é completamente invertido. Nós devemos começar o nosso entendimento de Deus, o Pai, olhando para os homens da terra, assumindo que Ele é como eles. Em vez disso, devemos olhar para Deus e julgar os outros homens da terra através do caráter e conduta do nosso Pai Celestial que está no céu. Então, para curar a ferida do Pai, nós precisamos perdoar o Pai na terra, que nos machucou, que começa a gastar tempo como o nosso Pai que está nos céus, gastar o tempo que nós estamos gastando, que nós podemos curar uma ferida que o Pai permite uma falha no Pai terreno. Então, às vezes, tem muitas pessoas que têm uma ferida familiar.
Muitas pessoas foram ali agredidas, machucadas, violentadas pelo teu Pai. Então, na cruz, uma das 7 palavras finais de Jesus Cristo foi: por que me desamparastes? Olha só, Jesus lá. Jesus olha e fala: Senhor, por que me desamparastes? Mateus 27:46. Naquele momento Jesus tomou o seu lugar. Naquele momento Jesus tomou sobre si todo o nosso pecado, todo o nosso, todo o seu, todo o meu pecado. O Filho de Deus foi abandonado ao orfanato, como Jesus usou essas palavras de modo intercambiável, de modo que o Pai pudesse adotá-lo à família eterna. Jesus Cristo foi orfanado para que você pudesse ser adotado, para que eu e você pudesse ser adotado por um Pai que jamais nos abandonará. O mais seguro relacionamento por toda a eternidade entre Deus, o Pai, e nós que somos filhos. Uma reflexão para nós é: qual é o seu relacionamento com seu Pai? Seu Pai de carne e osso aqui nessa terra, com seus pais espirituais, com as suas figuras paternas. Como você projetou esse relacionamento sobre o Pai Celestial? Deus revelou alguma ferida de pai na sua vida? Se sim, liste e comece a processá-las como um pai. Listes, comece a falar. Malaquias 4:5 vai dizer: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande, que é o terrível Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e ao coração dos filhos aos seus pais, para que não venha a fira a terra com a maldição. Mateus 27:46, que dissemos: olha, e perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, diz: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus naquele momento. João 14:18 vai dizer para nós: não vos deixei órfãos, voltei para vós. Nós não somos órfãos do Pai Celestial, Ele não nos deixou. Ele está lá como o nosso Pai Celestial. E é este Pai. Se você tem que pedir perdão, se você tem que seu familiar, seu pai, sua mãe aqui na terra, peça perdão. Vamos orar. Ó poderoso Deus de Israel, abençoa, Senhor, o nosso Pai, a nossa mãe terrena. Que o teu poder, que a tua graça, Senhor, neste momento possa estar sondando o coração do nosso Pai aqui nesta terra. Pai querido, sabemos que eles às vezes têm intercedido pelos teus filhos. Abençoa os pais, as mães desses que aqui ainda estão vivos nesta terra, Senhor. Pai, que o seu poder, que a tua grandeza se aperfeiçoe sobre a vida deles, Senhor. O primeiro mandamento, o Senhor diz: honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os dias aqui na terra. Então, ó Deus, é um mandamento com promessa que o Senhor nos deixou. Honrar o pai e a mãe para que prolongue os nossos dias aqui na terra. Que os nossos dias sejam prolongados, Senhor. Que possamos, ó Deus, atender às expectativas dos nossos pais aqui na terra. Pai querido, não deixe que nós viemos desapontar o nosso Pai. Pai do céu, neste momento, o Criador Todo-Poderoso, escute e inclina os teus ouvidos para a nossa oração, Senhor, para que possamos satisfazer o desejo do nosso coração. Pai querido, eu lhe peço pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém. E graças a Deus por isso.